Coletiva com Pedro Martins acabou agora. Já corri aqui pro notebook já para organizar cada ponto dessa coletiva, né, os pontos importantes, né, os principais assuntos debatidos na coletiva de hoje. Já corri aqui pro notebook para organizar e já contar para vocês tudo o que aconteceu, né? A gente falar um pouco da nossa opinião e o que tá acontecendo com o planejamento do Santos para 2025, hein? Para esse ano que já começou, né? Estamos no dia 3 de janeiro e até agora parece que ainda estamos no ano passado, né? Não mudou nada. Então, nós vamos debater sobre isso, mas antes, vou pedir aí encarecidamente para você deixar o seu like, se inscrever no canal. O canal tá começando, tem um mês de vida aí, então toda ajuda é muito bem-vinda. Aqui a gente vai falar sobre o Santos diariamente, vídeos diários, lives, pós-jogo, pré-jogo, enfim, tudo sobre o Santos você encontra aqui. Então já segue o canal, deixa o seu like para ajudar muita gente, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto e o principal ponto da coletiva de hoje, né? Esse aqui. Demissões em massa no Santos, né, cara? Nomes importantes, nomes assim, que alguns que o Santos estava louco para ver fora, alguns nem tanto, porém, né, eram acho que mudanças necessárias. Eu vou falar sobre cada um. O Arzur, começar pelo Arzur. Cara, o sentimento do Santista com o Arzur, ele é de eterna gratidão, assim, é de um carinho absurdo. Eu nunca vou esquecer, eu na Vila, entrando na Vila antes dos jogos, e vi lá o Arzur aquecendo com os goleiros, bate com uma perna, bate com a outra, cara, corre para um lado, corre para o outro. Um cara sempre que demonstrou um carinho gigante pelo Santos, né? Uma dedicação enorme. Eu desejo todo sucesso aí, que ele consiga encontrar um clube muito rapidamente. Eu acho que vai encontrar, porque o Azul é competente, não tem como negar isso. Só que são ciclos, e ciclos se encerram. Já estava muito tempo no Santos. Agora com essa mudança toda no futebol, eu acho que também fazia parte o Santos também demitiu o Arzur. E eu desejo de fundo do coração que ele encontre um clube muito bom em breve. E ele vai conseguir, porque ele é muito competente. E é isso. Com relação ao Carlito Macedo, preparador físico, eu não vou me abranger muito. Ele voltou para o Santos, né? No ano passado, no passado não, né? Em 2023, já estamos em 2025, ainda não me acostumei. Ele chegou no Santos em 2023 a pedido do Galo, né? Ele voltou, né? Ele já tinha sido preparador físico do Santos há muito tempo atrás. Aí em 2023 ele voltou a pedido do Galo e assim. Não é muito minha área, eu não posso vir falar que ele fez um mau trabalho, o que eu posso falar é o que eu vi em campo. E o que eu vi em campo era um Santos morto no segundo tempo dos jogos. E isso eu reclamava demais, sempre reclamei, eu falava da questão da intensidade, do Santos no primeiro tempo ir bem e no segundo tempo morrer, parecia que o time não tinha fôlego, mas também não pode não ser só culpa da preparação física, pode ser culpa também da idade avançada de alguns jogadores. O Santos trouxe alguns jogadores experientes para poder jogar essa Série B, e por conta disso também pesa, né, na hora do físico, de aguentar, do fôlego. Então eu não posso botar toda a culpa no Carlito Macedo, e é isso. Então eu não tenho muito o que falar dele, mas eu tô feliz que trocou essa parte da preparação física também. Marcelo Fernandes é outro cara também que assim sempre se dedicou ao máximo pro clube, mas quando teve oportunidade não soube aproveitar tão bem. Eu acho que é um cara que nunca fugiu da raia, isso a gente tem que falar. É um profissional que sempre aceitou tudo que o Santos pediu para ele. Ah, vamos sem interino, Marcelo Fernandes, estamos sem técnico, pode ser interino? Posso. Estamos sem ninguém para treinar a base, pode treinar a base? Posso. Ah, volta pro Santos como assistente? Posso. É demitido e volta, sabe? É assim, ele sempre aceitou tudo, é um cara que realmente tem um amor pelo Santos, isso é inegável. Mas, um cara que inclusive no ano do rebaixamento, ele assumiu aquela bucha de pegar um time praticamente rebaixado e ainda deu esperança pro Santista de não rebaixar, porque ele ganhou jogos importantes que ninguém imaginava e no final caiu e perdeu tudo e não conseguiu se salvar. Mas por conta dele, o Santos teve uma leve esperancinha ainda de não cair, tá? Então, assim, desejo o melhor também pro Marcelo Fernandes, mas também estava na hora de mudar. É um cara que tá aqui há muito tempo já no Santos. Então, que ele consiga, de repente, para ele também vai ser bom, né? Se renovar, procurar um novo clube, de repente, realmente oficializar que quer ser um técnico de futebol, não ficar mais nessa de assistente técnico. Decide. Ou então fica só como assistente mesmo. E não aceita mais essa bucha de virar treinador. Porque isso também queima. Que ele virou treinador, é aí que a torcida começou a pegar no pé dele, porque não conseguia os resultados. Então, assim, se quer ser assistente para da vida, seja. Mas eu acho que tá na hora de você dar um passo a mais e virar um treinador, mas isso aí é você que decide, a sua família junto também, então vamos lá. Galo, esse não tenho nada para falar de bom. Esse realmente, assim, é um cara que só fez cagada no Santos Futebol Clube. Assim, ele como jogador, eu não vou falar nada, mas ele como dirigente, como diretor de futebol do Santos,
ele não deu uma dentro, assim, ele trouxe diversos jogadores que não tinham condição nenhuma de jogar no Santos Futebol Clube, a peso de ouro, ganhando salários astronômicos, e eu dou graças a Deus que o Pedro Martins chegou para ser o novo CEO do Santos e colocou esse cara para fora, porque assim, o Marcel Teixeira, se não fosse o Pedro Martins, ele não ia desligar o Galo, porque ele gosta do Galo. E ele tem essa amizade e não consegue se desvincular. Ainda bem que chegou o cara que falou assim: não, o Galo não dá. E graças a Deus conseguiu desligar o Galo. Desejo tudo de melhor pro Galo, mas aqui no Santos não. Que seja em outro clube muito feliz, aqui no Santos não. Não tem condição. Péssima passagem, que não vai deixar nenhuma saudade. Então é isso. Esse é o primeiro ponto, né? O ponto principal da coletiva do Pedro Martins hoje foi esse, né? Falar sobre as demissões, né? As mudanças no Santos. Outros pontos. Mudança no organograma, é isso que acabou de falar, né? O Santos está mudando tudo no departamento de futebol do clube. Então, assim, é aguardar as próximas horas para ver quem vai chegar para o lugar desses que estão saindo. Se vai chegar, de repente, algum vai ocupar a posição de outro, alguém vai acumular função, enfim, não sei. Mas ele falou um pouco sobre essa mudança no organograma. Aí ele falou um ponto bem legal, bem interessante, sobre correções e ajuste de rota por conta da escolha do Caixinha. E quando ele chegou, optaram rápido, fecharam rápido com o Caixinha. Só que esse fechamento rápido com o Caixinha, ele anulou muita coisa que vinha sendo feita, vinha sendo trabalhada. Por quê? Isso deixou muito claro que o Santos estava negociando muito forte com o Quinteiros, né? Todo mundo já sabe, mas ninguém fala. O Marcelo Teixeira não tem coragem de vir falar. Então ele falou entre linhas, mas falou que o Santos estava fazendo todo o planejamento em cima de outro técnico. E quando chegou o Caixinha, mudou tudo. E é por isso que a gente tá mega atrasado, entendeu? Ele não falou com essas palavras, mas eu falo. Foi exatamente isso que ele quis dizer. Tamo atrasado porque quando chegou o Caixinha mudou tudo. Então é isso. Mudança de pré-temporada, ele falou um pouco sobre a questão de o Santos optar por não ir, né, para fazer aquele torneio amistoso nos Estados Unidos. Sinceramente, eu concordo totalmente com essa decisão. Eu entendo que isso é ruim para a imagem do Santos lá fora, porque um time que já tinha se dado a palavra, né, já tinha se confirmado que ia jogar o torneio desde agosto, chegar faltando uma semana pro torneio, falar que não vai mais. Eu acho isso péssimo. Inclusive, lá fizeram uma nota, né, sobre o Santos, a Orlando Cup lá fez uma nota sobre o Santos, enfim. Mas eu acho que no pesar das duas coisas, valeu mais a pena ficar aqui mesmo, tentar fazer uma boa pré-temporada, é muito curta, o Santos já estreia dia 16 de janeiro, então assim, o Santos tem 13 dias para se preparar para começar o Campeonato Paulista, então eu acho que foi fundamental não ir para os Estados Unidos, ficar aqui no Brasil mesmo, tá bom? Aí contrata um jogador, ele vai ter que tirar passaporte, ir para lá, imagina que loucura, porque vai trazer jogador, isso é fato, não chegaram até agora, mas vai chegar. E se fosse viajar, já teria viajado e não ia ter ninguém. E os que chegassem iam ficar treinando sozinho aqui na vila. Então, assim, ia bagunçar tudo, enfim, não foi melhor desse jeito. Mudanças dos nomes no mercado é o que eu falei, né? Com a chegada do Caixinha, muda tudo. Então, assim, ele tem as preferências dele, ele tem os jogadores que ele não quer. Então, de repente, o jogador quer ser dispensado, não vai mais. O jogador que o Santos queria, estava quase fechando, mandou cancelar, porque para ele não serve. Então, isso aí a gente vai ter que, né, se adaptando com o tempo. Bora para o próximo ponto. Muito importante também, ele confirmou que o Paulo Brax continua no Santos como diretor de futebol agora. Não é mais o CEO, né? Óbvio, porque o CEO agora é ele mesmo, Pedro Martins. Então, o Paulo Brax segue como diretor, parece que houve algumas conversas, e pelo que eu entendi, o Pedro Martins gostou do que ele ouviu do Paulo Brax, confia no trabalho do Paulo Brax e preferiu manter ele em tantas demissões, né? O Paulo Brax conseguiu se salvar aí e segue como diretor do Santos. Bola lá, próxima pergunta que fizeram para ele, eu não lembro quem foi o jornalista que fez a pergunta para ele, sobre a questão do Tassiano e o valor de 4,5 milhões de euros. E ele foi bem direto ao falar assim, ó, eu não vou falar sobre valores, não falar sobre negociações, porque se eu chegar aqui e falar que é verdade ou não é verdade esses valores, atrapalha todas as negociações que a gente tá fazendo. Isso eu concordo com ele. Se não fechou com o Tassiano ainda, não tem por que chegar e abrir o bico de quanto que tá oferecendo pro Tassiano, quanto que vai pagar de salário, quanto que tá oferecendo pro Bahia. Isso aí não faz sentido nenhum. Isso eu acho que tem que ser mantido em sigilo mesmo pro bem do clube. Então, assim, eu acho que nesse ponto o Pedro Martins acertou e não tem que falar mesmo. Bico calado, deixa fechar e porque isso realmente prejudica as outras negociações, tá? Outra pergunta que fizeram para ele sobre a questão dos nenhum jogador tá querendo jogar no Santos, né? Perguntaram para ele, mas não tem se visto muito o Santos se acertando com o clube, mas quando chega no jogador, ele não quer vir pro Santos.
E aí ele respondeu que não, que desde que ele chegou no Santos, pelo menos, ele já entrou em contato com alguns agentes, já entrou em contato com alguns jogadores, e todos se mostraram muito positivos em vir para o Santos, em jogar no Santos. Então ele rebateu aí o jornalista que fez essa pergunta, dizendo que não, que tem muito jogador querendo vir pro Santos, e ele colocou assim, ó, um ponto fundamental pra gente contratar um jogador é que ele realmente queira vir para o Santos. A gente não tem que ficar convencendo o cara a vir pro Santos. É ele querer, ele ter vontade de vir. Então, assim, esse ele colocou como um ponto crucial, ainda mais em times intensos como ele quer que o Santos seja nesse ano. Ele falou: se você quer intensidade, se você quer um time agressivo, você tem que ter jogadores que queiram estar aqui. Então ele foi bem sucinto, assim, bem direto nesse ponto com relação aos jogadores, né? E para finalizar, ele falou sobre o Otero, perguntaram sobre a questão do Otero, né? E o Otero foi mais uma mudança de rota com a chegada do Caixinha. Quando o Caixinha chegou, o Otero, que era uma prioridade para a renovação, deixou de ser. Então, assim, o Otero não era mais prioridade, ele recebeu uma proposta do outro clube e foi. Então, assim, nesse ponto não vejo muito o que fazer. Eu acho que se o Caixinha não queria o Otero, não faz sentido. Não faz sentido o Santos renovar com o Otero. Não tem por que você manter um jogador no elenco que o teu treinador, o teu novo treinador, não quer manter. Ele não faz questão de usar. Vai só onerar a folha salarial e não vai ser útil em campo. Ainda mais um jogador que já não é mais um novinho, né? Que pode se desenvolver. Não, o Otero é aquilo e ponto. Se o Caixinha não gosta daquilo que ele é, depois de um bom ano que ele fez pelo Santos, imagina se ele piorar o ano que vem. Aí ele vai virar reserva do reserva, então assim, só vai onerar a folha salarial e não vai servir para nada. E o Juliano, grande notícia aí, Juliano fora do Santos, né? Ele cravou, Pedro Martins cravou, quando perguntado sobre o Juliano, ele falou não, que o Juliano apareceu no bid por conta da renovação automática, mas ele cravou que não, que foi acertado, que o Juliano não continua no Santos nesse ano. Então aí, ó, ótima notícia pros Santistas, né? O Juliano, um Mister Intensidade, tá fora dos planos aí do Santos, não joga mais pelo Santos ano que vem. Então, galera, esses foram os principais pontos aí da coletiva do Pedro Martins. Tem mais assuntos no Santos para falar, né? Se eu pudesse, eu ficava aqui falando muito tempo. O Santos, por exemplo, parece que saiu no GE que o Jair aceitou a proposta do Botafogo, então agora tem que ver os jogadores do Botafogo se vão aceitar vir para o Santos, o que está envolvido nessa troca. O Pedro Martins foi perguntado sobre isso e ele não quis falar. Ele falou no começo que não ia falar sobre contratações, sobre negociações, e ele manteve a palavra, e eu acho certo. Não é ele que tem que falar sobre contratações e essas coisas. Isso aí tem que, quando contratar, tem que jogar na mídia social do clube, não tem que ser em coletiva, isso aí é coisa dos anos 90, sabe? Você anunciar em coletiva é coisa dos anos 90. Hoje em dia você tem que anunciar na rede social oficial do clube, justamente para gerar mais engajamento, o teu patrocinador ficar feliz, tá tendo uma repercussão sobre uma contratação que o seu clube fez. Não é você dar notícia para os outros meios ganharem audiência. Se você chega a noticiar um jogador numa coletiva, quem ganha audiência são os outros meios que estão ali, que eles já vão postar na hora. É eles que vão ganhar a repercussão, não é o Santos. Então, assim, não tem porquê. É uma estratégia totalmente burra você anunciar jogador em coletiva. Então, eu já sabia que hoje não ia ter anúncio de nenhuma contratação. Nem do Luizão ele falou. Que é um jogador que chegou, que ainda não foi anunciado oficialmente, chegou, mas ele não tocou no assunto. Então, assim, ele não ia falar e não falou, e eu acho certíssimo nesse ponto. Para anunciar, usa a rede social. É isso, pessoal. O que vocês acharam? Hoje, lembrando que hoje tem estreia do Santos na Copinha. Ontem teve um vídeo bem legal do Lucas Dizu aí, falando sobre, mostrando o mapinha, o campinho, com a formação provável do Santos para a estreia. Óbvio que ele não tinha tanta informação, ele teve que ir buscando, ainda a gente não sabe qual vai ser o time realmente que o Zago vai usar na estreia hoje, mas ele fez lá os seus palpites, falou sobre os dois jogadores que o torcedor tem que ficar de olho para essa Copinha. Eu vou deixar o card no final do vídeo agora, para você clicar e assistir o vídeo do Lucas, tá bem legal. Então depois vão lá também dar essa moral pra gente. E se você ficou até o final, deixe seu like. Por favor, se inscreva no canal, compartilha com os amigos santistas. Tamo junto sempre. É a gente. Valeu, abraço!